Oi, oi, oi. Boa noite. Eu sou o professor Emanuel. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso. Aqui, nossos estudantes do nono semestre desenvolvem temas relevantes da odontologia para que você fique por dentro de assuntos importantes da nossa área de conhecimento. Seja muito bem-vindo e esta noite, Larissa, o que foi que vocês aprontaram com a gente? Professor Almir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Essas meninas aprontaram, não foi? Olha, Que conversa, Almir. só aprontaram, me deixaram. É verdade. Olhe, você que está ouvindo o nosso podcast, não perde por esperar. O tema de vocês é de causar medo. É de causar suspense. Diretor, música ambiente. Já dá medo quando escuta essa música. Imagine quando vocês ouvirem o tema. Ó, e as responsáveis são elas aqui, ó, Luísa e a Larissa e toda a equipe que está aqui no background. Dá um oizinho aqui, gente, pessoal. Pessoal, está aqui. O tema que será abordado no nosso podcast daqui a pouco é um tema extremamente importante e principalmente voltado para você, acadêmico de odontologia, que, assim como nossos estudantes, está com um pé quase fora da faculdade e é muito comum, eu creio, que você já sentiu esse frio na barriga, o peso da responsabilidade. Portanto, não perde tempo, deixa o teu like e compartilha esse link com seus colegas de faculdade, com pessoas que você conhece, porque com certeza o tema que será abordado hoje é extremamente importante para você. E esteja atento, dia 17 a 20 de maio, o maior congresso Norte e Nordeste de Odontologia acontece aqui em Fortaleza. Grandes nomes do Brasil e do mundo estarão discutindo, trazendo o que há de mais novo em odontologia e vai ser aqui no Centro de Evento de Fortaleza. E a Faculdade Paulo Picanso está com o maior estande do congresso. Não é, Almir? Grande, enorme, né? Enorme Como estande. sempre, né? Como sempre, Sempre caprichoso. se supera, viu? Sempre superando. Sempre se superando. E você é nosso convidado. Esteve no CEOS de 17 a 20 de maio. Dá um pulinho no nosso stand, venha nos fazer uma visita. Será um prazer enorme conhecê-lo e receber você e apresentar para você tudo que a Faculdade Paulo Picanso tem para oferecer a você. Anota aí na tua agenda, 17 a 20 de maio. Diretor, fundo musical. Esse Alan é fera. Obrigado, Alan. Vamos para o nosso momento quebra-gelo. Como é que a odontologia surgiu na sua vida? Pronto, surgiu sim, desde sempre. Eu acho que foi uma profissão, né? Que sempre teve em mim, certo? Que quando eu era criança, a minha dentista odontopediatra, a doutora Flávia Pontes. Dá um oi para Flávia. Oi, doutora, tudo bom? A senhora lembra de mim? Pronto. Aí foi indo, sempre que alguém me perguntava, eu sempre falava, você é dentista, odontologia. E acho que o destino foi se encaminhando para que isso seja realizado, né? Que seja o meu destino, sei. E graças a Deus está dando tudo certo. E a minha história na odontologia sempre estive presente. A turma de vocês é a turma tem muita TSB. É. Você é TSB? Sou TSB. Conta um pouquinho dessa história. Como foi isso? Pronto. Eu terminei o ensino fundamental e abriu a escola. Eu conheci a escola profissionalizante e, por coincidência, lá tinha um técnico de saúde bucal. E eu consegui entrar, né, na seleção e tudo. E foram 3 anos estudando o ensino normal. Aqui você fez aonde? A profissionalizante? No Joaquim Albano. Ok. Que agora eu esqueci se é EPP, né? Não. É pertinho daqui, professor. É pertinho daqui? Uhum. Que reto. Aí, sim, então, aí eu consegui entrar lá. Aí, quando eu terminei, lá como é profissionalizante, você já termina com um curso técnico e
E eu consegui trabalhar nessa área de dentista, assim. Então, sempre foi uma coisa que eu estava no meio. A única coisa é que eu demorei um pouquinho para iniciar a faculdade. E agora estou na faculdade e, graças a Deus, terminar aqui eu vou ser dentista. Já já o CRO Sério? Já, já. tá batendo as portas. Larissa, e você? Como é que foi ser dentista? Professor, eu sempre quis ser dentista. Mas aí, quando eu cheguei lá no meu ensino médio, um gancho. Eu estudei na mesma escola da Luísa Amanda. Eu não acredito. É, Será foi. possível? Isso é uma perseguição. Acredita? E A gente se aí, conheceu aqui, né? foi. E conversando, vendo muitos amigos em comuns, aí a gente, vale, nós somos da mesma escola. Só que no ano que ela saiu, foi o ano que eu entrei, Lá no Joaquim Albano. lá no Joaquim Albano. Eu não sabia que existia a profissionalizante em técnico de saúde bucal. Aí lá eu descobri que era a única escola do Ceará que tinha. Minha mãe ficou sabendo, me inscreveu lá, porque minha mãe já sabia que eu queria fazer odonto, tudo isso. E aí eu comecei. Quando foi no meu segundo ano, aí eu não quero isso. Não dá pra mim. Eu quero agora é psicologia. Aí fiquei nisso na minha cabeça e no terceiro ano, lá são 2 anos e meio. Faz os 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro. E 2 anos e meio você faz o técnico. Aí eu comecei a estagiar no CEL, né? Que é a atenção secundária. Do posto vai pro CEL. É um centro de especialidades. E aí eu me apaixonei. Assim, pelo público, pela urgência. Me apaixonei e eu, meu Deus, eu quero isso pra minha vida pra sempre. E aí foi quando uma amiga minha, que sempre quis fazer odonto, Quem é a tua amiga? a Iana. Dá um oi pra Iana. Oi, Iana. Ela sempre quis fazer odonto. Ela falou, amiga, vamos começar odonto. Eu vou te esperar. Porque era o primeiro ano da pandemia. E assim, não, como é que a gente vai começar a odontologia EAD? Aí passou um tempo, passou um ano. Aí ela pegou e falou assim, olha, lá, eu tava pesquisando faculdade. E a melhor pra gente é a Paulo Picanço. Porque é perto da sua casa, é perto da minha casa. Eu vi lá que o ensino é muito bom. Vamos. Eu já marquei uma reunião pra gente ir lá conhecer. Aí caiu aqui na sala da Fábia. Não, aí eu vim, conheci toda a faculdade, toda a estrutura, e no mesmo dia a gente se inscreveu. Aí caí na sala da Fábia. E tô aqui. A Iana não continuou porque ela teve que ir embora, mas estou aqui. Quem sabe a Iana retoma, né, esse sonho, né? E aqui com a gente o nosso psicólogo, professor Almir. Aqui a Faculdade Paulo Picanço, ela oferece um suporte para os estudantes, um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento, é um paizão. Professor Almir, eu não sei Não, se nem chegou tanto. aos seus Pai de ouvidos, todos. mas aqui na Faculdade Paulo Picanço nós temos uma mãezona, que é a Gracêmia, abraça todo mundo, acolhe todo mundo, é uma mãezona, Isso. a Gracêmia, e a gente também tem um paizão, que é o Almir. O Almir é o nosso colo, é o nosso ombro, é o nosso travesseiro, é aquele que escuta, que conversa, que aconselha. Não é 24 horas, mas é tempo integral, né, Como Almir? se fosse 24 horas, viu? Porque outro sábado, domingo, tem nem como mandando mensagem. Né? E aqui eu quero te apresentar o professor Almir. Professor Almir, como é que a psicologia surgiu na tua Ih, vida, rapaz, Almir? já são 40 anos só. 40 anos. Tu é carioca, né, Almir? Sou carioca, sou de Petrópolis, cidadezinha do interior, né? Olha Onde se aí, cria cavalo, planta alho, né? a cidade do imperador. Do imperador. Lá a gente fala que a gente tem sangue azul. Vale, Olha, Cristiano. é nobre. E nós temos sangue azul aqui. Olha aí, o sangue é azul mesmo. Ó, aqui, gente, tá mostrando aqui, é ó. sangue azul aí. Psicólogo e ainda tem um sangue azul. Já pensou? É Não, nobreza. eu sou de famílias descendentes da Alemanha, né? Que vieram fugir da guerra. Mas foi muito antes, lá na época do Império, Dom Pedro, né? Dom Pedro II, que ele quis construir a cidade de Petrópolis. Que ele construiu a casa dele de veraneio lá. Porque é um clima muito agradável. E naquela época tinha muita tuberculose, muito pulmão. E o clima é muito agradável para isso. É agradabilíssimo. Itaipava fica lá, Isso, né? Itaipava o gourmet ali é, sabe? É O ótimo. Museu Santos Dumont Santos Dumont. Ali é uma cidade que a gente respira história. é fantástica a serra. Respira história. A gente só fala história. Vê o príncipe na rua andando, cumprimenta. Entendeu? É assim uma coisa. É uma cidade segura ainda, né? Apesar de ser 50 minutos do Rio, mas é uma cidade muito tranquila. Fantástico, Muito tranquila. fantástico. E aí eu acabei
na época de colégio, né, eu tive que trabalhar muito cedo. Fui trabalhar no banco, lá no ensino médio. Eu estudava, fazia cursinho de manhã, estudava, trabalhava à tarde, né? Estudava à noite. Não, eu estudava de manhã. De manhã. Porque E trabalhava eu no horário de juntei um banco. dinheiro nos trabalhos e eu não queria estudar à noite. Eu estudei à noite e não tive uma experiência muito boa. Tá. Porque eu trabalhava o dia inteiro e aí eu era realmente... Não rendia? Não rendia para mim. E aí eu fui trabalhar no banco. E aí trabalhei 1 ano no banco e fiz... Na realidade, eu queria fazer medicina. Né? Mas assim, não era o que eu quero fazer. Entendeu? Eu via porque na minha época a psicologia era muito recente ainda, né? Você vê, a psicologia no Brasil começou em 1960. É nova. Nova, é uma criança ainda. Então a gente não tinha muita divulgação. E aí a medicina era medicina, direito e engenharia. Era o mais procurado da época, né? Foram as primeiras faculdades, inclusive que Dom Pedro trouxe, né? Foi. E aí eu optei por... Aí eu leio muito como ela, né? E aí eu resolvi... Tinha um amigo que fazia psicologia, que queria fazer psicologia, e da minha sala, aí eu comecei a ler livro de psicologia, né? Gostava muito de trabalhar com social. E aí eu comecei a me interessar pela psicologia. E aí eu fui. Olha, fantástico. Eu fui já são 40 anos, né? 40 anos de profissão já. Né? Segunda pergunta do nosso quebra-gelo. Larissa, vou começar por ti. Larissa, se eu te colocasse na cápsula do tempo e voltássemos para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade, farias algo diferente? Professor, faria. Mas O em quê? relação a ter me doado mais nas ligas, nas extensões, nos cursos que a faculdade proporciona. Chegou a fazer alguma liga? Alguma Não, extensão? porque eu sempre trabalhei como técnico. E aí eu trabalhava manhã e tarde e vinha à noite para a faculdade. Aí quando foi agora no ano passado, aí eu preciso desacelerar. Aí foi quando eu fiz o projeto de extensão, fiz um projeto de extensão em endodontia, é a área que eu sou apaixonada, e Olha aí. tô aqui. Aliás, para aquele aluno que tem tempo, o que não falta o que fazer aqui na faculdade? Verdade. É liga, é extensão, iniciação científica, pesquisa de materiais odontológicos. E até porque ele constrói uma vida acadêmica. E como? Riquíssima. Para aquele aluno que é dedicado. É de manhã, tarde, noite, de domingo a domingo, ele arruma o que fazer aqui na faculdade. Verdade. As portas estão abertas. Né? E você, Lu? Eu acho que eu tinha começado antes, não no tempo que eu comecei. Mas eu acho que foi no tempo certo. No tempo certo. Porque eu comecei com minhas amigas, tipo, a Sabrina. A Sabrina estudou comigo na escola, no Joaquim Albano. Aí, por incrível que pareça, começou comigo e vai terminar comigo essa parte de odonto, de tudo. Mas ela é tua dupla? É minha dupla na faculdade, graças a Deus. É, dá um oi aí pra Sabrina. Oi, Sabrina! Então, eu acho que começou no tempo certo, que acho que era passeio. Então, acho que não tinha um outro momento. Entendeu? Uau, muito bom. Terceira pergunta do nosso podcast. Vamos lá, nosso quebra-gelo. E agora, José? O que é que vai ser da tua vida? Larissa, o que é que vai ser da tua vida? Mas quem vai começar essa terceira pergunta do quebra-gelo é o professor Almir. Professor Almir, projetos futuros. Como é que está a professora Célia? Me Muito conta. bem. Aposentou, né? Oh, tá na vida mansa. Eu tô quase me aposentando. Já tô na época. Já, Almir? Aí Quando quando é? espero sair. É, Já deixa eu... posso entrar. Já pode pedir? Já até dei entrada, se você perceber. Não, ainda bem Não, que diga isso esperou a não, gente homem. sair. É. Não, mas eu pretendo continuar, não vou ficar parado. É. E a Celinha, como é que tá na vida? Célia também, Célia tá pintando, né? Ela gosta de pintar, Adora não é? pintar, sempre pintou. Tem vários quadros lá em casa. Lindo. Dá um oi pra Célia que ela tá assistindo aí. Oi, Célia, e aí, querida? Tudo bem? Ó, me espera aí que à tarde, à noite a gente vai jantar, viu? Opa, aí. Promete. E planos futuros, Almir? Depois, quando se aposentar, o que é que você pensa em fazer?
Eu pretendo continuar o trabalho que eu faço aqui, tá? É apaixonante, né? Também. Eu gosto de trabalhar com aluno, entendeu? Eu já trabalhei na faculdade, em outras faculdades, tive contatos, inclusive. Fui convidado para trabalhar no Ministério Público, fiquei no Ministério Público, trabalhei com mediação na vara de família, trabalhei na vara da infância, fui, inclusive, psicólogo na vara da infância de um instituto de meninos de 12 a 18 anos. Eram 9 meninos e a gente trabalhava com eles. E são histórias assim que a gente... Fantásticas, né, Almir? Que dá para escrever muita coisa, viu? Posso fazer uma pergunta Sofrimento. difícil? Faça. Vamos lá. No teu entendimento, Almir, nesses 40 anos lidando com estudantes, você ensinou mais ou aprendeu mais com eles? Eu aprendi mais, estou aprendendo sempre. Uau, olha aí. Acho que é por isso que eu não vou largar. É por isso que não larga, né, Almir? Não, porque a gente aprende com eles. Entendeu? Acho que eles ensinam muita gente. Muito, muito. Né? E eu me sinto em casa, né? Um privilegiado, né, Almir? Eu me considero. Olha, eu vou te ser sincero, eu acho que eu construí mais aqui com esses 9 anos de Fortaleza do que no Rio de Janeiro. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu realmente sinto prazer de fazer. De ajudar o outro, me colocar no lugar do outro. Entendeu? Nasceu para isso, né, Almir? Eu acho que sim. Fantástico. Parabéns, professor Almir. Eu acho que é o caminho que eu escolhi, né? Esse finalzinho de carreira, que não sei se vai ser um final, né? Mas a gente vai envelhecendo, né? É apenas mais um capítulo. É mais um capítulo. Larissa, planos futuros. E aí? E agora? Meu Deus, que pergunta, né? Mas assim, de antemão, assim que eu terminar, eu quero começar logo aqui na faculdade, após em Endo. Por acaso, é com o professor Ravel e Nath Israel? Sim, tem que ser. E como foi que a endodontia surgiu para você? Lá no meu estágio, quando eu era do ensino médio ainda, que eu comecei a estagiar no CEL, eu estagiava muito na urgência. E lá é só esse caso de acesso, de urgência, emergência, paciente com dor, que sai super grato, super aliviado. E aqui na faculdade, que eu sempre fui dessa área da endo. Tanto que sou monitora da endo, fiz a extensão de endo e agora quero começar a pós também. Com Nath Israel e Ravel. Com Nath e com Ravel. É uma especialização que está crescendo. Tivemos uma turma, semestre passado, que praticamente a maioria, quase todos, ia fazer endodontia. Mas é porque o ensino deles é fora da curva. É engraçado. Eu posso dar meu? Pode? Eu converso muito com os alunos e eu pergunto, e aí, como é que você vai ser agora? O que vai fazer? Faz alguma liga? E realmente a endo aqui cresceu bastante. A procura da endo pelos alunos. Professor, Eu acho que tem a ver muito com o professor, Mas, com a didática. Tem muito a ver com o professor. Incrível, a turma, eu não vou lhe dizer números exatos, porque foi o semestre passado, mas qualquer coisa eu vou no meu notebook e eu puxo isso aí. A maioria da turma, quem eu perguntava, endodontia, endodontia, endodontia. Quase todos, quando não era endo, vamos supor assim, acho que 70% da turma ia para endo, 20% ia para prótese e os outros 10% para cirurgia. mais uma coisa que eu observo muito. Eu já sou monitora, acho que já faz mais de um ano. E aí, os alunos, eles entram detestando endo, porque acham que é super difícil, super complicado, e sai, eu quero saber quando é a próxima turma, porque eu quero entrar, e já sai querendo ser monitor, querendo... Foi a minha primeira paixão. Eu falo isso no primeiro dia de aula, não sei se vocês lembram. A minha primeira paixão em odontologia foi em endodontia. Era uma disciplina bem puxada lá na Federal. E foi a minha primeira paixão. Arriou os 4 pneus. Bem-vinda ao time. Foi endodontia. Até que no 7º semestre eu conheci prótese fixa. Aff. Aí, Tem um outro desafio também, né? aí bateu o motor e furou o step. Aí pronto. Ficou, e o ciúme dos professores de endo e prótese. Depois fui monitor, né? Mas foi a minha primeira paixão, endodontia. E você, Lu?
Por coincidência. Eu não acredito. Endodontia também. Exatamente. Com o professor Ravel e o Nath. Ravel e professor Nath Israel, vocês estão fazendo a escola. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. E é uma da especialização que mais cresce aqui na faculdade, não é? Verdade. Os maiorais, né? O professor tem muita responsabilidade nisso. Eu acho que o professor ele ganha o estudante. Em vários aspectos, não somente o conhecimento técnico, mas também o lado humano, A simpatia, né? a simpatia, Quando o flui esse lado carisma. humano, né, o aluno aprende mais. Ele se joga mais no trabalho, lá nos estudos em endo, ele vai buscando mais coisas. Entendeu? Quando o professor não consegue atingir isso, eles vão desistindo. Entendeu? Aqui eu lembro que houve um negócio de bucomaxilo, né, no início. Depois foi caindo. Ainda existe ainda bucomaxilo, entendeu? Mas a endo cresceu bastante. E Foi a na época próxima do está crescendo Dieguinho. também de implante. De implante. Está crescendo. Olha aí, fantástico, né? E, na realidade, a gente tem bons professores e bom. Eu acho que. O time é de primeira. a gente não pode. O time é de primeira, né? Ok. E agora vamos para a nossa última pergunta do Momento Quebra-Gelo. Nada a ver aí. Então, bora. Nada a ver. Agora começo por mim. Pode começar. O meu nada a ver. Eu gosto muito de cozinha. Não tem nada a ver com odontologia. São duas áreas que eu gosto muito. É cozinha, massas, pães. Um dia eu vou para as terras da Alemar aprender com os portugueses a arte da panificação. Né? E aí, bem pertinho, eu dou pulinho ali na França e também aprendo com eles sobre pães. Né? O outro meu nada a ver é a aviação. Nos meus tempos livres, pouquinho, eu estudo aviação. É o meu nada a ver. E aí, Larissa, qual é o teu nada a ver? Professor, o meu nada a ver é escrever. Uau, olha aí. Sério. Desde sempre. Eu comecei a ler muito nova. Comecei a ler com 4 anos. O meu cunhado, ele é professor. E aí ele sempre injetou isso em mim. Me dava livro, me dava quadrinho, me dava gibi. Tanto que o primeiro livro que eu comecei a ler foi O Pequeno Príncipe. Olha aí. Foi. E aí, tanto que é uma coisa assim, que eu tenho coleção. É a única coisa que eu coleciono. Eu tenho vários livros do Pequeno Príncipe em todas as línguas. Aí eu tenho o Pequeno Príncipe em desenho, tenho o Pequeno Príncipe mini, porque é um livro assim que eu sou apaixonada até hoje. Gosto muito de ler e gosto muito de escrever. Sobre tudo. Pronto. Qual foi o... Tu falaste agora em livros, eu estou pesquisando aqui. É da nossa época, professor Almir. A série Vagalume. É da nossa época. Tu pegou alguma? Era uma coleção de livros. O Caso da Borboleta Tíria. O Mistério da Ilha do Tesouro. Já. É. Eu Bate aqui. vi esse daí. Pronto, fantástico. Rapaz, eu li todos aquela série Vagalume. Chegaste a ler algum, professor Almir? Eu li o Tesouro. Pronto. Muito bom. Fantástico. E aí, se você não sabe do que é que a gente está falando, dá um Google, coloca aí volumes da série Vagalume, você vai ver vários livros. Aquilo ali encantou. Pelo menos a minha geração foi muito impactada com isso. Algum livro que você leu, gostou e que recomenda? Vou recomendar O Pequeno Príncipe, porque ele é bom em todas as épocas da sua vida. Quando criança, a sua visão é uma, quando adolescente é outra, e na fase adulta é outra. Não dá para eu falar, tipo, você vai aprender isso. Não. Cada pessoa tem que ler e ter a sua visão. Uau, fantástico. Lu, Oi, nada a ver. Meu nada a ver é balé clássico. Balé? Professor. Eu dancei quando era novinha. A minha mãe me colocou no balé muito novinha. E fui crescendo e parei por conta, né, da correria do dia a dia. E é isso. Aí eu espero que quando eu finalizar aqui a faculdade, eu volte. Voltar para o balé. Voltar pro balé. Professor, o nada a ver da Celinha é pintura. Pintura. E o teu, nada a ver? Teatro. Teatro. No primário. Mas no assistir primário, ou ensinar? Ensinava mesmo. Eu sempre fui líder de turma, sempre
Na minha época existia o Centro Cívico, né? Então eu sempre era presidente do Centro Cívico. Não diga isso não, o pessoal vai descobrir aí. É o século passado. Eu também fui aqui do Centro Cívico. Os dinossauros vão dominar a Terra. As nossas aulas de geografia eram muito ruins no ginásio, antigo ginásio. E aí eu sugeri... O professor me mata de vergonha. Ginásio, lembra? Não, mas aí... Eu também sou do tempo do ginásio. Entendeu? Então aí eu falei assim, professora, por que a gente não encena isso lá? Nós temos um teatro aqui maravilhoso e chama as turmas para assistir. Goiás, como é que fazia, como é que era a mineração em Goiás, a busca do ouro, né? O Nordeste, Que massa. o Sul. E a gente fazia isso numa manhã toda. A gente dava ao invés de botar aqueles cartazes fazendo trabalho, a gente fazia o trabalho em cena. Em teatro, né? Em teatro. Era a época do ginásio e do científico. Científico, exatamente. Na nossa época era assim. É fantástico. Uma viagem ao tempo. Diretor, fundo musical para o Viagem ao Tempo. É isso aí, fantástico. E você que está acompanhando a gente aqui no podcast da Faculdade Paulo Picanso, deixa o teu like e compartilha esse tema para que outras pessoas possam também ter conhecimento e ter acesso a esse conteúdo. E agora você vai saber o tema que a dupla Lá e Lu trouxeram aqui. É um tema para você que é acadêmico, estudante de odontologia e que está com quase os 2 pés fora da faculdade. Bate aquele medo, aquela insegurança. Eu já estive nessa situação e eu sei exatamente como você se sente. Então, som de suspense para o nosso tema. Desafios e emoções no fim da faculdade. Ansiedade, síndrome do impostor e o final de um ciclo. Que tema foi esse que vocês trouxeram? E conta um pouco para o nosso público qual foi o contexto de vocês trazerem esse tema. Quando nós estávamos em sala de aula, discutindo a matriz, como foi, de quem partiu a ideia de falar isso? Professor, sendo bem sincera, é o que todo mundo está sentindo. A gente foi conversar, se juntou um dia para conversar, aí pensamos assim, meu Deus, o que a gente vai apresentar com mais propriedade do que isso? Porque está sendo... Vocês estão vivendo na pele. Vivendo na pele. Estágio. Meu Deus, vou deixar de ser estudante para ser desempregada, para ir atrás do meu emprego, para começar a minha vida. Não vou ter mais meus professores ali. Tá cada dia mais próximo. E é TCC, e, assim, é um misto de emoções e de medos também. E responsabilidade. E responsabilidades. Ao mesmo tempo que é um momento festivo, em que eu vou usar uma expressão que muitos de vocês usam, tira um peso das costas. Aí bota outro. Mas agora coloca outro peso nas costas, que é a responsabilidade de um nome, de uma profissão e de todo o investimento que foi feito. Né? E aqui eu quero puxar aqui a primeira pergunta que a equipe de vocês elaboraram. Professor Almir, você como psicólogo, como paizão aqui da Faculdade Paulo Picanso, quais são as emoções mais comuns que os estudantes, quando eles te procuram, quando eles estão ali no S9, S8, S10, que eles batem a porta? Ansiedade. Por quê? Eu só fazer um comentário que eu sempre falo para os alunos, faço essa comparação. Você quando está no ensino fundamental, ensino médio, vou falar do ensino médio, você tem uma obrigação dentro do colégio e você tem um ponto de apoio. Ou é pedagogo, ou é psicólogo, ou é inspetor, você não pode sair de sala, é uma coisa mais... Aí quando você termina o ensino médio é um alívio, realmente é um alívio, é o que você sente também no final da faculdade. Por que é um alívio? Ponto. Já vou entrar numa faculdade que eu quero fazer. E aí, quando você entra, você fica feliz na vida, né? Pô, consegui entrar na faculdade. O que você queria fazer realmente era odontologia. Então, eu estou lá. Graças a Deus. Aí a família comemora. Só que quando você chega dentro da faculdade, passa por isso do trâmite, você chega na sala de aula, você tem toda a liberdade para sair, para falar o que você quer, você fica responsável por você, nas suas faltas, em tudo. Você é responsável por você. Quando ele percebe que ele está nessa situação, ele se assusta.
Ficha cai, né? A ficha cai por quê? O que eu vou fazer? Lá eu tinha todo apoio. Agora, será que eu tenho que levantar o dedo para pedir no banheiro? Eu não preciso mais disso. Não é? Eu posso levantar e sair. A vergonha de levantar e sair. Porque você nunca fez isso. Não é? E aí você começa a ter... Aí quando você vai para o segundo semestre, vai evoluindo na faculdade, você vai ficando mais tranquilo, porque você já começa a conhecer o que é o ensino superior. Você tem um apoio, você tem um NAP, que é o apoio psicológico, você tem o professor, que são os bons lá na teoria. Aí você tem medo da prova, aquela ansiedade da prova. Eu sempre falo, ó, esse dia eu peguei um aluno, foi entrar na prova, estava ansioso, suando, eu falei assim, cara, calma. Aí é a ansiedade do momento. Quando ele entrou, ele abriu a prova, ele foi o primeiro a sair, tirou 8. Entendeu? Então é uma ansiedade que passa. Agora tem aquela ansiedade que persiste. Aí essa é mais complicada. Opa, como é que é, Almir? Porque ela já vai te avisando sempre. A gente Ela já é crônica? ansioso, né? É igual o medo. Você já nasce com medo. Só que você não tem noção do que é o medo. Né? Então aí, quando você vai evoluindo, né? Lá no desenvolvimento humano, você vai vendo, vai começando a ter os medos. Sabe que aqui é alto, você não pode ficar na beirada. Sabe que se você botar a mão dentro numa tigela de pizza quente, vai queimar seu dedo. Né? E aí você vai, esse medo vai... Te protegendo de alguma forma. Sim, também. E ter medo é bom, que é um desafio. Tá. Né? E você acaba parando para pensar, não, por que eu estou tendo medo? Esse é o problema, às vezes, de você sair no extramuro e ir para fora, porque você não tem mais o apoio do professor lá dentro da clínica. Com certeza. Você tem lá um outro profissional formado e que vai te acompanhar. É verdade. É isso que ele vai pensar. O que ele vai achar? Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Será que eu aprendi tudo aquilo que eu tinha que aprender lá na faculdade? E no estágio, ele ainda tem um profissional ali do lado. Mas quando se formar, é ele. Exatamente. E aí também tem esse alívio. Pô, vou me formar e agora o que eu faço? Aí começam os desafios. E aí a ansiedade bate. O desespero. O desespero bate porque eu estou desempregado. Muitos alunos já foram na minha sala e falaram assim, professor, eu me formei, o que eu faço agora? E Almir, tu responde o quê? Eu vejo, o que você... Aí a gente senta e conversa, né? Como é que foi tua faculdade? Você aprendeu? Que você também está saindo de uma escola, na escola de nível superior. E para pegar o trabalho, e lá fora, quando você sai da faculdade, são várias pessoas cogitando o mesmo espaço de trabalho. Verdade. Entendeu? E ninguém fala nada para você. A realidade é cruel, né? Muito cruel. Aí você tem que saber lidar com isso. Como eu vou lidar com essa ansiedade se eu sei fazer as coisas? Então você tem que ter essa autoestima de que eu sei. Mas tu sabe, o outro às vezes tem 3, 4, 5 anos. É como colocar um lençol de borracha, né? O isolamento. Uhum. O primeiro você é difícil. O segundo, esse é a pessoa que fazendo e coloca o lençol de borracha, ele já está prático para tudo. Você vai demorar um pouco mais. Tá. Não é? Então é a prática. A odontologia é prática. E conhecimento é óbvio. Você tem que... A odontologia, eu sempre falei com a Célia que a odontologia avançou muito. Demais. Muito. Desde a época que a Célia começou. Eu conheci a Célia antes de ser formado, né? Inclusive, Almir, tu estás falando, me lembrei, tu trabalhou com prótese, não foi? Eu um dia de manhã, um sábado, eu estava tomando café com a Célia, e ela falou, ontem o protético não me entregou uma ponte de cerâmica que eu ia fazer. Ele chegou com dinheiro na mão para me entregar e não pagou porque o trabalho não ficou pronto. Eu falei, como é que é esse curso de prótese? Ela me explicou, aí eu falei, vou fazer esse negócio. Aí entrei na AFCA, na Associação Fluminense de Educação, que hoje é a Unigran Rio, é uma grande faculdade lá em Caxias. Né? Eu entrei e comecei a fazer prótese. Aí quando eu me formei, a Célia tinha um consultório, eu montei um laboratório bem pequenininho. Eu trabalhava com psicologia, estava começando também, e fui fazer prótese. Aí eu comecei a fazer os trabalhos da Célia. Vocês sabiam disso? Não. Por isso é que quando eu entrei aqui, eu encontrei uma facilidade de falar com vocês. Tudo, Eu sei tudo vai trilhando, né? escultura de dente, tudo eu sei Que fazer. massa. Aparelho, eu fui para a USP, para os centrinhos, 8 meses para fazer aparelho em lábio leporino,
sente Fena referência. Palatina. Que massa. É referência ela. Legal. Fiquei 8 meses lá fazendo esse tipo de trabalho. Almi, professor, aí você trabalhava só com a Célia? Eu trabalhava só com a Célia. Até que chegou Entendi. um dentista que é até parente lá, meu distante, que eu não conhecia, ele falou assim, aí os trabalhos ficavam assim num cantinho, bem discreto. Ele falou, quem foi que fez isso aqui? É o protético. Não, é o Almi que faz. Ah, eu quero que ele faça para mim. Eu não queria, eu queria fazer só para a Célia, porque eu queria me dedicar também à psicologia. Tá. E dali eu fui crescendo, fui fazendo, aí montei um laboratório, tive 5 funcionários. Né? E Era um depois da Célia, laboratório bom, Elmi. Tinha 5 funcionários. eu implantei o computador e todo trabalho que saía, o menino que entregava já ia lá, anotava o trabalho, saía a linguetazinha ali, com o número do trabalho, a hora, o valor, tudo direitinho. Eu fazia 1.200, 1.400 trabalhos por ano. Almi. Era muita coisa, Elmi. Tudo E bem. eu comecei a ensinar, inclusive ensinei um sobrinho, que ele não estudava à tarde, e ele foi trabalhar comigo, entregar trabalho. Aí ele foi aprendendo, ensinei a ele, hoje ele é protético, né? E ele construiu a casa dele, casou, comprou carro, tudo com prótese. E depois fazer o curso de prótese. Olha aí, o Elmi Lá- fazendo escola. Na AF também, na antiga AF, né? Mas foi um momento da minha vida que foi muito importante para mim. Porque Entendeu? permitiu você se identificar com os estudantes. Exatamente, isso me facilitou muito. Você entendeu o lado Muito, deles. muito, muito. O que eu também gostei de trabalhar foi, lá da psicologia, foi com a vara da infância e a vara da família. Porque eu pude aprender, ver o outro de uma forma diferente. Mais do que a psicologia, entendeu? Uau, Almir. Então, o teu vínculo com o estudante é de conhecimento da área, não somente Técnico, conhecimento técnico. técnico da, Você pode fazer qualquer psicologia, pergunta. como também da odontologia. E eu, inclusive, auxiliava a Célia quando a atendente não ia. Já lavei muito instrumental, já esterilizei, já empacotei. Olha, olha, por essa vocês não contavam, né? De jeito nenhum. Era pra espalhar, né? Contar essa história pra todo mundo escutar. Alguns sabem, né? Mas eu trabalhei muito com prótese. Ei, Almi, e se te chamarem pra ir pra prótese? Eu amo muito a psicologia, né? Eu acho que eu estou tão envolvido com o ser humano hoje, sabe? De poder ajudar, né? Eu acho que eu hoje... Quantos anos, Almir, que você deixou a prótese? Eu deixei a prótese em 2011. Eu trabalhei... Com orto, eu trabalhei mais de 20 anos. Nossa, Com então orto foi também? muito tempo. Eu trabalhava com orto, eu faço qualquer aparelho. É mesmo. Olha aí, Eu não fui fazer o centrinho lá. De o centrinho fazia lá. Doutor Paulo até briga comigo. Falou assim, Almir, eu vou levar você na pós-graduação, te apresentar como psicólogo e você ficar lá. Aí vou mandar todo mundo fazer um IRAX e vou mandar você fazer um IRAX. Aí quando você termina, eu termino em 20 minutos o IRAX, até menos. Que é só dobradura, né? Aham. Só dobradura. Só. Só dobradura. Aí ele chegou lá e falou assim, aí pessoal, psicólogo faz e você não. Você não faz, rapaz? Boa. Pressão em cima dos alunos. Eu tô falando muito brincadeira, então ele é desse tipo. Então, eu realmente me identifico com as duas coisas. Eu acho que prótese assim, montar uma prótese total na cera, botar é uma coisa assim, eu adoro, gostava muito de fazer. O Almir é aquele que reconstrói um sorriso não somente por fora, mas também ele reconstrói o sorriso por dentro. Que coisa boa é quando você sorri, mas você sorri com a alma. É Olha. verdade. Porque tem uma alma curada, uma alma boa, ou coisa boa é ter a cabeça boa. Não, e na odontologia, para eles, dentista, a maior satisfação é quando vê uma pessoa satisfeita com o trabalho que foi feito. Fantástico. Não é? É isso aí. Ai, Almi, é isso. Por isso que eu escolhi Endo. Eu sei. Por isso que você falou aquilo lá, eu ouvi você falar isso. Porque é isso mesmo, Você verdade. restabelece uma situação que ela tinha. E outra coisa, a boca, eu sempre faço, a boca é uma coisa muito individual, muito. Né, ela tem vergonha de abrir a boca. Eu sempre falo, vocês estão na faculdade, é uma dupla, são ali 2. No meio tem um paciente. Veja o que vocês vão falar ali. Porque às vezes ele está ali mostrando, né, o estado, né, bucal dele, mas ele não gostaria. Ele tem vergonha. Tem empatia, né? Aí as pessoas não sabem por que aconteceu. A primeira pergunta, alguma coisa aconteceu com ele. Ele não pôde pagar, foi em sindicato na época, nesse
penalidade. Então, são as consequências. A odontologia era uma coisa muito cara. Hoje torna-se até mais barato, né? A gente consegue, né, aqui na faculdade, você consegue fazer vários trabalhos que as pessoas têm condições de fazer. Realizar um sonho, né? Realizar um sonho. Segunda pergunta do podcast. Vai para quem? Fiquei tímida agora. Ficou impactada com a Foi. história do Almir aí. Tava aqui pensando. Ei, mas corta isso daí que eu vou só tirar uma dúvida. Aí eu pergunto normal. Síndrome Pro de Almir. impostor. Tá. Pode voltar. Pronto, eu vou fazer essa pergunta pra você também, Almir, tá bom? Como a síndrome do impostor afeta a autoconfiança dos graduandos? E qual é a estratégia pra gente superar isso? É uma boa pergunta, viu? E o que é essa síndrome do impostor? Ela não é diagnosticável na psicologia, tá? Porque ela pode estar dentro de uma ansiedade. Por Opa! exemplo. Como assim? O que é você se boicotar no que você sabe fazer? Por exemplo, hoje eu soube que tem eu conversei hoje com uma aluna e ela falou assim, ela aceita a opinião de todo mundo, mas nunca dá dela. Será que ela não está se boicotando? Porque ela vê que você sabe e ela não quer, ela sabe, mas não quer falar por vergonha ou por alguma coisa. Então ela não quer falar e essa é assim, impostor. E às vezes ela tem ansiedade, por quê? Porque ela não participou, não fez, não se colocou no lugar dela naquele momento. É um auto-boicote. É um auto-boicote. Então, não existe. Ela pode estar em qualquer lugar ali. É o fato de você não falar, você sabe, você participa, é uma boa aluna, faz tudo direitinho. Mas na hora do grupo, ela não consegue. Ela vai se escorar nas outras pessoas. Não tá bom para mim também. Uau! E ela teria, assim, professor Almir, algumas características? Não, uma delas é o calado. Será que ela não tem a síndrome do impostor? Porque ela é muito calada. Aí tem que conversar, tem que avaliar, tem que ver o porquê que ela é assim. Já pegou caso aqui na faculdade? Não. Porque o que bate mais é a ansiedade. Aí a gente tenta ver esse lado da ansiedade, né, tentar resolver. Porque existe a ansiedade, aquilo que eu falei no início, que é o comecinho ali, que é normal, tem uma que vai aumentando até se formar uma síndrome do pânico. Pronto, síndrome do pânico. Professor Almir, pegou alguma síndrome do pânico Já, na faculdade? Inclusive agora. Até de uma paciente. E aí, Almir, como é que faz? Tivemos que medicar, né? Fizemos contato com a terapeuta, né? Ela quis fazer o contato com a terapeuta. Estava fora de si. Né? E aí depois eu conversando com ela com mais calma, aí medicou, 20 minutos ela estava normal, né? Assim, mais calma. E aí eu apertei a medicação. Aí eu não comprei uma que o médico pediu. Ainda não comprei. É justamente aquele comprimido que ela tem que ficar no bolsinho. Do SS, né? Tá. Que é o aprazolão dele, né? Que você toma para E poder... isso de um paciente. Isso de um paciente. De um paciente. Que é o tema do nosso próximo podcast, você não pode perder. Enquanto que esse primeiro podcast está focado em estudantes, o próximo podcast, daqui a pouco, fica ligado, é voltado para os pacientes. Medo de dentista, de onde é que vem essa história, de onde é que vem isso, quais são os sinais, sintomas e como é que eu posso lidar com um paciente que tem medo de dentista. Já estou deixando aqui um spoiler do próximo podcast. E o que é que você está esperando que ainda não deixou o teu like? Dá o teu like e compartilha esse link para que o maior número possível de estudantes tenha acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza vai ajudar muito você nesse momento de quase que formando, tá bom? Então foca no teu TCC, foca no estágio, foca no final da faculdade, mas principalmente foque na sua qualificação pessoal. Aprenda a lidar com as suas emoções. E vamos para a nossa terceira e última pergunta do nosso podcast. Lu, está contigo. Aí, professor Almir,
A terceira pergunta é: quais são as melhores formas de lidar com a ansiedade e a insegurança durante essa fase de transição? A fase de transição é uma fase muito complicada, né? Porque não é só a ansiedade, são várias emoções. É o alívio que você está terminando, é a ansiedade, é a síndrome do pânico. Então, é muita coisa. Mas o que você tem que fazer? Buscar apoio. Se você vê que não está conseguindo, porque você está no mercado de trabalho. E hoje, né? E mostrar a você que você é capaz. Aí você eu sempre fiz assim. Eu faço até hoje isso. Eu faço uma reflexão do que eu fui na faculdade. Apesar de ser em épocas diferentes. Eu acho que era até mais puxado, né? Na minha época, eu tinha aula manhã, tarde e noite no primeiro semestre. E no segundo. Era bem puxado. Era bem puxado. Eu lembro que eu tinha anatomia teórica de manhã com italiano, que era o professor de anatomia. A gente tinha que entender italiano. Italiano meio portunhol, meio enrolado. E à tarde eu tinha aula de psicologia, né, do S1. E à noite eu tinha anatomia de 6 às 10. Prática. Prática com cadáver mesmo. Tinha criança, a gente estudava os nervos, né? Cabeça, cérebro. Então, era muito complicado. Então, eu sempre fiz essa autoavaliação, essa reflexão de como é que foi minha carreira dentro da faculdade. Depois eu vejo como é que foi a minha carreira depois da formatura. Eu fiquei muito preocupado, muito ansioso, inclusive um dos meus primeiros empregos, eu sentei numa empresa de ônibus, que os ônibus estavam começando a colocar psicólogo dentro da empresa. Para selecionar? Para selecionar e para acompanhar, porque você trabalhar com ônibus urbano é muito complicado. No Rio é um calor, muita gente. O trânsito, as regras da faculdade. Né? Então, aí eu comecei a fazer essa reflexão, né, de todo o meu trabalho. E vi que eu era capaz. E eu estava sentado lá, eu cheguei lá 8 horas da manhã. Eu falei, não, pode mandar um rapaz vir aqui. Só que eu fiquei de 8 às 6 sentado, até às 18 horas. Caramba. Esperando ele falar comigo. Mas eu fiquei lá. E foi meu primeiro emprego no transporte, né? Entendeu? Assim, foi praticamente meu primeiro emprego como psicólogo. Ficaste quanto tempo, Almir? Por incrível que pareça, eu fiquei uns 6 meses, porque eu comecei a entrar no Rio de Janeiro, no governo, nós tínhamos um setor lá de transporte, que era do Estado, né? E todos os psicólogos se reuniam lá. E eu comecei a fazer esse conhecimento com os outros psicólogos mais que tinham esse conhecimento de transporte. E aí uma psicóloga falou, eu estou saindo da minha empresa e você faz um trabalho belíssimo lá nessa empresa. Tu não quer entrar no meu lugar, não? Depois de 6 meses. Aí eu fui lá e falei com o dono. Aí eu fui na empresa. A empresa me ofereceu um valor 5 vezes mais do que a empresa me oferecia. E aí dobrou para que eu não pudesse sair. Olha aí. Aí eu fiquei na empresa. Aí nessas reuniões teve uma outra psicóloga que saiu. E já tinha todo um setor preparado e montado. O meu ainda ia montar. Porque não tinha nada. Era do zero. Caramba. Eu falei, não, eu não vou perder essa oportunidade, não. Porque aí eu vou ver o que está montado lá para poder... É muito mais fácil para mim já ver uma coisa montada e tentar copiar o que está sendo feito dando certo. Foi isso que eu pensei. Aí nessa trabalhei 4 anos. Trabalhei 4 anos nessa empresa e fiz um trabalho muito bom, eu achei. E era muito elogiado no meu trabalho. O que eu faço com vocês, eu fazia com os motoristas. Uau, Almir. História fantástica, né? Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like. Palavras finais, Lu. Que foi interessante, né? A gente saber não ter medo, né? De sair da faculdade, né? Do cômodo da faculdade. Com certeza. Se eu não tivesse insistido ali, talvez eu não saberia o meu potencial. Eu vi depois que eu comecei a frequentar essas reuniões. Então valeu a pena o chá de cadeira? Valeu. Sim. Recebi o primeiro mês de salário? Não. A condição é essa, você vai mostrar o teu trabalho nesse mês. Você vai ficar um mês e mostrar o que você vai fazer aqui dentro. Se eu aprovar, você fica. Olha aí. Caramba. Você entendeu? Era um desafio para mim. E eu me achei muito capaz de fazer isso. E fiz muito bem feito. Parabéns. Larissa.
Palavras finais. Assim, o medo é normal, porque é um novo também, Sim. né? Só que aí, conversando e entendendo da nossa capacidade, do que vem pela frente, se torna um fardo mais leve, que vai acontecer, que a gente vai conseguir passar e que, no fim, dá tudo certo. Olhando as histórias do Almir, o tanto que ele percorreu para estar aqui hoje, para estar dando certo. E como tudo Isso contribuiu, conforta, né? Sim, eu vi numa estrada, né, não asfaltada e nem de pedras, e vi desviando E de curvas. de curvas e até chegar num ponto final. Então hoje, né, eu estou já no final de carreira, mas eu me sinto satisfeito que eu estou terminando eu acredito, com a chave de ouro. Você pode olhar para trás Com e E falar assim, pô, eu construí aqui isso aqui por causa disso aqui, ó. olha só todo o caminho que eu percorri. Quantas subidas e descidas. Foi muito sacrifício, viu? Pode acreditar nisso. Fantástico. E a Célia me acompanhou nesse momento todo. Quantas vezes deixei a Célia sozinha em casa, grávida, de 8 meses, ia para São Paulo ficar uma semana lá, na empresa. Tem quantos filhos, Almir? Uma menina, Uma menina? É. Dá um oi para ela que aí. faz teatro, né? Que faz teatro. Faz teatro. Oi, Ju, tudo bem aí? Beijo do pai. É isso aí. Palavras finais, Almir. Olha, eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito lisonjeado com o convite. É um assunto que eu gosto de falar e eu gosto mais de falar as experiências que a gente tem durante todo esse trajeto. Apesar de ser uma faculdade diferente, mas eu pude contribuir também um pouco com a prótese ali e entender o que vocês estão sentindo em termos profissionais, entendeu? Eu acho que vocês têm que ir em frente, o medo sempre vai existir, o novo é um pouco inseguro mesmo e que a gente tem que enfrentar, né? E buscar apoio, amigos, família. Eu acho que é tão importante você compartilhar as suas dificuldades, sabe? As pessoas podem contribuir te ajudando com uma palavra de carinho, com apoio. Você não faz nada sozinho. Não se conquista nada sozinho. Não, Né? de jeito nenhum. E eu encerro o nosso podcast com uma história para vocês. O personagem de hoje à noite, ele queria descobrir como era que uma borboleta se formava. Almir. Nesse momento, ele acompanhou uma lagarta dia após dia, até que a lagarta entrou no casulo. E todos os dias ele ia naquele casulo e tirava foto, registrava no caderninho. Hora por hora ele ia lá e nada da borboleta sair. E todos os dias ele tirava foto, chovesse, fizesse sol, ele estava acompanhando, mas nada da borboleta sair. E se mexia de um lado, e se mexia do outro. Quando ele achava que ia romper o casulo e sair uma linda borboleta, nada. Voltava tudo ao normal. E aquilo foi frustrando ele, Almir. Ele foi ficando frustrado e até que um dia ele pegou uma tesoura. Rapaz, eu vou ajudar. E deu um kick naquele casulo. Para a frustração dele, tempos depois, o que saiu do casulo nem era a lagarta, nem era uma borboleta, simplesmente saiu, caiu no chão e morreu. E aquilo deixou ele muito frustrado. Rapaz, tanto tempo eu tirando foto e registrando no meu caderno, o que foi que aconteceu? Até que um dia, muitos anos depois, na faculdade de biologia, ele descobriu que aquele simples ato de querer ajudar, fazendo um kickzinho no casulo, atrapalhou a metamorfose. Caramba, massa. Porque enquanto que aquela lagarta se mexia para romper aquele casulo, o organismo liberava enzimas, proteínas, e eram exatamente essas enzimas que fortaleciam e desenvolviam as asas e toda a estrutura da asa daquela borboleta. Aquele esforço, aquela luta, aquela embate constante de furar o casulo fortaleceu. Fortalecia e criava a estrutura para aquela borboleta criar asas e voar. E aqui eu encerro com uma frase do Pequeno Príncipe, de Exupéry, que ele diz muito parecido com isso. Assim ele diz, abre aspas,
terei que suportar o peso de 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver a beleza das borboletas. Fecha aspas. Estudante de odontologia, você vai ter que enfrentar 2 ou 3 lagartas, chamadas medo, ansiedade, cobrança, responsabilidade, o seu nome, os investimentos. Se um dia você quiser, como uma borboleta, criar asas, voar e levar beleza e leveza para onde você passar. Muito sucesso, espero que você tenha gostado. Nos vemos nos dias 17 e 20 de maio no CIOSE, Congresso Internacional de Odontologia do Ceará. Vem nos fazer uma visita no estande da Faculdade Paulo Picanso. Quer aprender? Vem para a FACPP!